E aí galera, como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira, dia do nosso culto, e por enquanto ainda estamos nos reunindo virtualmente através destas mensagens que eu estou publicando no nosso canal do YouTube, Igreja Missionária Morada do Sol. Por enquanto vamos continuar nos reunindo assim, tá bom? Porque logo e em breve nós estaremos reunidos, toda a equipe pastoral junto com a comissão executiva da igreja, para avaliar essa questão do retorno aos cultos presenciais com apenas 40% da frequência. E se você sabe que aí no Morada do Sol, para nós a dificuldade ainda é muito maior, porque o decreto ele prevê que só poderão se reunir as pessoas que não estão na zona de risco, e as crianças foram recomendadas que não participassem dos cultos, crianças até 12 anos. E também todos aqueles que estão no grupo de risco. Para nós, no Morada do Sol, é uma situação particularmente complicada, porque nos nossos cultos nós temos a frequência de aproximadamente 80, 90, 100 crianças num culto. E eu, como pastor, eu não vou conseguir chegar para essas crianças e dizer assim: filho, você tem que ir para casa, porque você não pode participar do culto, porque as nossas autoridades recomendam que vocês não assistam. Muito embora seja uma recomendação e não uma exigência, nós temos que pensar em todas essas opções, em todas essas situações. Então, por hora, vamos continuar nos reunindo virtualmente, estamos pedindo a direção de Deus, estamos orando e clamando, e no domingo faremos uma reunião onde vamos discutir todas essas questões, e aí nós vamos comunicar a você, amém? Eu sei que você está ansioso, eu sei que você quer muito que a igreja volte a se reunir, mas nós temos que pensar na igreja como um todo. Não podemos colocar o nosso interesse e os nossos desejos acima do plano que Deus estabeleceu. E por isso eu peço para você, meu querido e minha querida, que você continue orando e clamando a Deus para que Deus nos dê estratégia e sabedoria diante dessa situação. Bom, nós estamos na pegada devocional a respeito de Jó. E hoje a mensagem desta noite eu quero trazer para vocês, quero comentar com vocês e conversar com vocês um pouco sobre a inocência de Jó. Nós vimos ali no livro de Jó que toda aflição e toda angústia que ele estava sofrendo não era por conta de um pecado, mas os seus amigos, esses amigos que eram muito complicados, esses amigos que eram, olha, eu vou dizer para você, de consoladores, eles não tinham nada, e eu já estou irritado de ler isso aqui, sabe? Toda vez que eu leio esse livro de Jó, eu fico extremamente irritado com esses caras, com o Elifaz, lá no capítulo 2, né, tá o nome deles, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, e depois lá na frente o Eliú. Esses caras aqui, eles acusam Jó porque eles acreditam na doutrina da retribuição, ou na doutrina de que você colhe aquilo que você planta. Não no sentido de que Paulo descreve, mas no sentido de que se você está sofrendo é decorrência de um pecado. E se você é bem-aventurado é porque você é justo. Poxa, isso não tem nada a ver. Se fosse assim, se isso realmente fosse verdade, então Paulo era o maior dos pecadores. Jesus então nem se diz, porque Jesus padeceu na cruz, no Calvário, morreu para nos trazer salvação, e se fossem os amigos de Jó, eles estariam ali também acusando Jesus de pecado, estariam acusando Paulo de pecado, estariam acusando Pedro de pecado, Tiago, que morreu ao fio da espada, também de pecado, né? Estevão, que fez aquele discurso maravilhoso, também estaria com pecado. Então nós vimos que essa doutrina ela estava sendo distorcida neste momento, mas fazia parte da cultura e do contexto da época. Inclusive também nós observamos que na época de Jesus também esse era o contexto, inclusive dentro da seita dos fariseus, dentro do contexto cultural dos judeus da época, também essa era a ideia. Tanto que as pessoas que eram enfermas, que eram aleijadas, ou que tinham alguma deformidade, ou que qualquer outra coisa, não podiam entrar no templo, porque elas estavam alijadas de seus direitos religiosos, porque era sinal de pecado, eles entendiam aquilo como pecado. Bom, voltando aqui para Jó então, a gente percebe que Jó, ele durante o tempo todo, ele se declara inocente. E Jó chega à beira ali do discurso de que ele era um homem justo diante de Deus. E eu quero ler para vocês aqui o verso 5 e o verso 6 do capítulo 27, que diz assim: jamais darei razão a vocês,
defenderei até a morte a minha integridade, afirmarei a minha inocência sem hesitar, por toda a vida terei a consciência limpa. Bom, Jó aqui, ele não só se declara inocente, como também ele declara que ele não tinha, que ele era justo, que ele era um homem justo diante de Deus. E aqui, no ensino de hoje, se nós formos comparar o que Paulo disse lá em Romanos 3, do 10 ao 23, a conclusão óbvia é que todos pecaram e destituídos da glória de Deus, todos nós estamos, porque todo ser humano pecou. Então, será que Jó estava certo em proclamar a sua inocência através da sua justiça, dizendo que ele era justo? Bom, seria muito melhor ele dizer que aquele sofrimento não teve como causa o seu pecado. Mas o fato é que Jó, dentro do contexto de seus amigos, ele estava declarando repetidas vezes, ele estava declarando que ele era íntegro e era inocente no seu relacionamento com Deus. Tipo assim, ele estaria dizendo, olha, eu estou sofrendo, mas eu não pequei, não cometi um pecado tão grave que destruísse completamente a minha integridade, que destruísse completamente o meu relacionamento com Deus, ao ponto de Deus estabelecer isso contra mim por conta desse pecado. É isso que Jó está querendo dizer. Até mesmo ele reconheceu que a vida de Jó tinha justiça e ele era justo. Lá no capítulo 4, no verso 6, você vai poder identificar isso. E Jó, ele demonstrou muita fé. Ele demonstrou muito apego a Deus. Ele buscou com intensidade se apegar com firmeza à justiça divina. Ele tentou se defender diante dos amigos, mas num determinado momento ele tirou o foco dos amigos e focou em Deus, que é o que nós devemos fazer. Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Ele não viverá pelas aparências, ele não viverá por aquilo que ele vê, ele não viverá pelas coisas que estão cercando ele, mas ele viverá pela fé. E foi o que Jó fez aqui. Jó se apegou a Deus com firmeza e ele continuou a buscar o Redentor dele, que nós já falamos até na nossa devocional, lá no capítulo 19, no verso 25, quando ele declarou que o meu Redentor vive. Ou seja, ele estava buscando um intermediário entre ele, um mediador, aliás, entre ele e Deus, que tomasse para si a causa de Jó e intercedesse diante de Deus, para clamar que ele era justo e que ele não tinha cometido um pecado capaz de justificar tamanho peso da mão de Deus, tamanha situação que estava acontecendo. Então, Jó, ele demonstra também através da sua fala e através da sua atitude que nenhuma calamidade poderia separá-lo do amor de Deus. Ele tinha plena consciência disso. Muito embora estivesse se defendendo, muito embora estivesse buscando quase que levar Deus num tribunal para apresentar a sua causa diante de Deus, isso é um clamor de alguém que está desesperado, que está angustiado, que está sofrendo e que precisa desesperadamente buscar em Deus uma resposta e uma solução que os seus amigos, que deveriam ser seus consoladores, não estavam dando. Pelo contrário, eles só estavam acusando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, quando Jó busca um tribunal para levar a Deus, nesse tribunal, para apresentar a sua causa, na verdade, ele está demonstrando que ele está vivendo por uma fé. A fé de que o Redentor dele vive e a fé de que Deus, ao ouvir a sua causa, proclamaria a sua inocência. Então ele não estava vivendo pelo que ele estava vendo naquele momento, pelo que ele estava sofrendo, pela angústia, por aquilo que estava acontecendo, mas ele estava vivendo pela fé, conforme o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Nós também vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Então isso é muito significativo para mim e para você, porque muitas vezes você está passando um momento de intensa tribulação, um momento de grande dificuldade. Às vezes você está acometido por uma enfermidade grave, ou talvez alguém da sua família por uma situação semelhante. Às vezes o emprego está suspenso, o seu contrato, ou às vezes você foi demitido, está com dificuldade de arrumar emprego. São tantas as circunstâncias
que podem nos cercar e podem nos apertar e podem nos trazer um pensamento equivocado de que Deus estaria se vingando, ou que Deus estaria, sabe, como Jó, os amigos de Jó, olha, você é pecador, porque o diabo vai acusar. Olha, tá vendo? Você pecou contra Deus. Olha, você não foi fiel nos seus dízimos e ofertas. Olha, você tem roubado a Deus. Olha, você tem feito coisas repugnantes, tem tido pensamentos equivocados. Você pecou contra Deus e por isso você está sofrendo. Olha, essa é uma acusação que Satanás vai fazer. Mas nós não vivemos por essas aparências que nos cercam. Nós temos que viver pela fé. Jó ainda não tinha o privilégio que nós temos do sangue derramado na cruz. O sangue que nos trouxe a remissão dos nossos pecados, o sangue que nos trouxe a verdade do Evangelho, o sangue que nos revela a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. O pecado nos alcançou, mas a graça foi maior do que o pecado. A graça superabundou em cada um de nós. O sangue nos purifica, o sangue nos santifica, o sangue nos justifica. Então nós temos hoje o privilégio de poder dizer que o sofrimento que nós estamos passando, ele é pedagógico. Deus está nos preparando para algo melhor. Deus está nos corrigindo. Eu vou falar numa devocional, que a próxima que será postada, é que muitas vezes Deus usa o sofrimento e as humilhações para que nós possamos nos desapegar das coisas materiais. Isso é uma realidade. Muitas vezes não é Deus que impõe a humilhação e não é Deus que impõe o sofrimento, mas Deus vai usar a humilhação e o sofrimento para nos mostrar que nós estamos apegados demais a coisas que são materiais, a coisas que são supérfluas, né? Porque você vai só considerar o que é humilhação, né? Aquela circunstância que você se sente humilhado, que você se sente ultrajado. Mas Cristo na cruz, ele não se sentiu humilhado, muito embora foi humilhado, porque ele estava cumprindo a vontade do Pai. Então ele foi para a cruz alegremente. Ele foi para a cruz com um espírito alegre, muito embora sofrendo, porque ele sabia que estava cumprindo a vontade do Pai. Esse deve ser o espírito meu e seu. Essa deve ser a atitude minha e sua. Nós devemos passar este momento, lógico, nós não vamos pular de alegria, nós não vamos demonstrar que nós somos palhaços e rir à toa, não é isso. Mas sermos gratos, e a gratidão gera em nós alegria, porque sabemos que Deus está nos purificando, que Deus está nos mostrando ou nos revelando algo, que esse momento nós não entendemos, mas que lá na frente nós vamos entender que Deus está fazendo o melhor para a nossa salvação, para que a nossa vida seja para louvor da sua glória. E aqui Jó estava vivendo justamente pela fé, né? Ele não foi declarado justo lá na frente, lá no capítulo 42, por causa dos seus atos ou por causa dos seus pensamentos, mas ele foi declarado justo por causa da sua fé. Eu separei aqui dois textos de Romano 4, capítulo 4, verso 4 e 5, que diz assim: o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base no seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Você está entendendo? E Tiago, ele diz assim: e aconteceu exatamente como as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi chamado amigo de Deus. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jó. Ele foi declarado justo porque ele creu em Deus. Ele teve fé em Deus. Ele foi justificado pela sua fé, como Deus mesmo disse lá no capítulo 1, no verso 1 e 8, e depois no capítulo 2, no verso 3. É Deus que nos justifica no nosso caso. É Deus que nos justifica quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós andamos como Jó. Muito embora as angústias, muito embora as aflições, Jesus não nos enganou a respeito disso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo e confiança, porque Ele venceu todas essas coisas. E se nós temos Cristo em cada um de nós, e Ele habita no meu coração e no seu coração, nós podemos ter a certeza e a convicção de que esta vitória de Cristo já nos pertence. Então o que cabe a nós? O que cabe a nós é permanecer na fé, confiando na justiça de Deus, porque através da palavra
e através da fé em Cristo Jesus, que toda a justiça de Deus vai se cumprir nas nossas vidas, isso vai nos trazer esperança, isso vai nos trazer força, isso vai nos trazer confiança para superar todos esses momentos de adversidades que nós estamos vivendo. Alguns mais, outros menos, outros chegando até um certo limite, mas creia numa coisa: jamais Deus vai permitir que você sofra ou que você passe por algo que seja além da sua capacidade. Porque hoje o Espírito Santo de Deus, ele está sobre sua vida. Ele está te preparando, ele está te fortalecendo. Quando você ora e você clama a Deus, o Espírito vem e te auxilia com gemidos inexprimíveis, para que o seu coração se alinhe com a vontade de Deus e esta vontade possa se cumprir na sua vida. Então eu tenho uma frase que eu sempre digo: muitas vezes as circunstâncias que estão ao nosso redor, nós oramos e elas não vão mudar. Por quê? Porque Deus quer usar essa circunstância para mudar a nossa vida, para mudar o que nós somos, para mudar aquilo que nós pensamos, a forma como nós vemos as coisas, a forma como nós sentimos, a forma como nós nos expressamos. Deus quer mudar radicalmente o nosso modo de pensar, para que nós pensemos igual e concordantemente com Ele, segundo os propósitos do seu reino, segundo os princípios do seu reino, segundo a ética e a moralidade do seu reino. Deus quer usar a minha e a sua vida para que seja luz para este mundo, para que seja sal para esta terra. Como sal, pastor? Como luz, pastor? É simples. Quando nós somos luz para este mundo, nós iluminamos esse mundo de trevas. Nós trazemos a luz de Cristo para as pessoas. Nós mesmos não temos luz, mas a luz de Cristo, aprove a Deus que nós fôssemos a lâmpada que traz a luz de Cristo sobre nós e ilumina a vida das pessoas, traz esperança para elas, traz alegria para o seu cotidiano. É através do nosso sofrimento calado, nosso sofrimento com fé, o nosso sofrimento agarrado na orla de Jesus, nas barras das vestes de Jesus, agarrados ali, não se queixando, mas louvando, glorificando e exaltando o nome de Jesus, é que nós teremos a vitória, é que nós mostraremos para as pessoas que vale a pena servir a esse Deus. Você é luz. E você é sal, por quê? Porque você vive o Evangelho. Você não permite que o mal folgue com você, com que o mal deste mundo, a corrupção deste mundo e as coisas deste mundo mude a sua forma de pensar ao ponto de você agir como as pessoas e retribuir o mal com o mal. Não. Nós retribuímos o mal com o bem. Por isso nós temos muitas oportunidades neste momento de calamidade para poder partilhar o pouco que nós temos com aqueles que não têm nada. Não perca essa oportunidade em nome de Jesus. Não perca essa oportunidade de partilhar o pouco que você tem com as pessoas que nada têm. Este é o momento de nós sermos igreja. Este é o momento de nós olharmos para as pessoas, vendo o sofrimento delas e não julgá-las. Não julgá-las por causa do seu sofrimento. Não fazer como os amigos de Jó, que entendiam que Jó estava sofrendo porque era pecador. Não é o momento de você olhar para as pessoas e dizer assim: olha, você está passando por essa necessidade porque você não se precaveu, porque você não foi sábio com a sua parte financeira, porque você não clamou a Deus, porque você foi infiel. Nós estamos fazendo exatamente as mesmas coisas que os amigos de Jó fizeram. Nós somos sal. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para mostrar, para revelar nossa fé através de atos concretos que levem a misericórdia, a graça e o amor de Deus para as pessoas, que revele a misericórdia de Jesus do mesmo jeito que Deus tem misericórdia de nós. Porque veja bem, se você tem seu emprego e você está recebendo em dia, dê glória a Deus, porque você não merece. Mas a misericórdia de Deus alcançou o seu patrão. A graça de Jesus Cristo alcançou sua vida ao ponto de tocar na vida do seu patrão e fazer com que ele veja que você é um bom empregado, que você é um bom trabalhador e por isso ele te abençoa te pagando em dia. Você não merecia isso, mas mesmo assim Cristo te dá. Você está entendendo? Você já imaginou se Deus usasse o mesmo critério que você usa para julgar as pessoas, para te julgar também? E Jesus disse isso. Cuidado! Porque à medida com que você julga, você um dia será julgado. Se Deus fosse retribuir para nós o que nós realmente merecemos,
nós estaríamos todos na rua da amargura. Mas Deus não nos trata assim. Ele nos trata com benevolência, com longanimidade e principalmente com misericórdia. Cabe a nós demonstrar isso para as pessoas também. Cabe a cada um de nós levar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Ter uma vida piedosa significa uma vida dedicada, andando como Jesus andou. Jesus não tinha absolutamente nada. Ele mesmo disse que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Não tinha nem muitas vezes, não tinha uma renda para tirar o seu proveito, para tirar o seu sustento. No entanto, nunca faltou um lugar para Jesus dormir e nunca faltou comida para ele, porque ele confiava plenamente no Pai e o que ele tinha ele repartia com os outros. Esse é o exemplo de Jesus para a minha e para a sua vida. Não permita que o egoísmo, não permita que as circunstâncias dessa vida, a dureza do coração, te impeça de ser a imagem de Cristo Jesus mais próxima das pessoas que estão sofrendo. Jó sofreu porque ele não teve amigos consoladores. Ele teve 2 sofrimentos. Um pela aflição do que ele estava passando e outro porque não tinha consoladores verdadeiros que o protegiam, que eram consoladores para a sua vida. Não deixe de ser um consolador para a pessoa que está ao seu lado, para as pessoas que estão efetivamente sofrendo. Não permita que o egoísmo, que a dureza do coração faça com que você seja igual aos amigos de Jó, que faça julgamento das pessoas, ao invés de trazer consolo do Espírito, consolo material e fazer o que Tiago disse, né? De que vale a fé sem obras. Não, a exteriorização da nossa fé são as obras de misericórdia que nós praticamos. Amém? Não importa para nós o quão culpados sejam as pessoas. Jó declarou a sua inocência e mais tarde Deus a reconhece. Deus vai lá e restaura a condição de Jó. E ainda pede, ore pelos seus amigos, porque a oração deles eu não vou aceitar. Você já imaginou? Se Deus amanhã mais tarde não aceitar as nossas orações por causa da dureza do nosso coração? Não vamos cair nesse engano. Pelo contrário, tomemos o exemplo de Jó para as nossas vidas. Agarrados pela fé, com fé na justiça de Deus, vamos suportar todas as tribulações que hoje nos são impostas, como forma pedagógica, para que nós venhamos a crescer cada vez mais, sermos cada vez mais piedosos, misericordiosos, andando como Jesus andou, e não como os amigos de Jó. Mas sendo fiéis, fiéis ao nosso Senhor, fiéis à palavra, fiéis aos compromissos que nós temos com o reino de Deus, de mostrar para as pessoas que nós representamos dignamente o nosso Senhor, que Ele está em nós e revela o seu amor e a sua graça a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Que nós sejamos bênção para as pessoas e que nós sejamos fiéis ao nosso Senhor, como Jó também foi fiel. Ele se manteve íntegro diante de Deus, mesmo com toda a tribulação que ele estava passando. Ele confiou na justiça de Deus e por isso Deus o justificou pela fé. Amém? Então que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com você, em todos os lugares. Que a bênção de Deus repouse sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue te abençoando. Por isso eu te peço, se você curtiu, dá um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações e divulgue. Mande esse vídeo para frente. Abençoe a vida das pessoas que estão ao seu redor. Abençoe os seus grupos de WhatsApp, as suas listas de transmissão e divulgue o Evangelho do Reino de Deus. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima em nome de Jesus. Tchau!